Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de lives para a terceira idade, onde eu ensino o idoso a ter a melhor saúde para aproveitar a vida. Eu sou o professor Cleiton Marinho, especialista em exercício físico para idosos. E o tema da live de hoje é fibromialgia em idosos, principalmente em idosas, que é o mais comum. E quando a gente fala de fibromialgia, o que é isso? Algumas pessoas nunca ouviram falar, outras já reclamam constantemente do que essa doença causa. E é importante eu falar dela porque a maioria do meu público são mulheres acima de 60 anos. E adivinha, a fibromialgia atinge principalmente mulheres acima de 60 anos. Então a fibromialgia ela se manifesta no corpo inteiro, principalmente na musculatura. As pessoas elas têm mais sensibilidade na musculatura e menor sensibilidade à dor. Por exemplo, a região do pescoço, do ombro, fica aquela sensação de dolorida. Nossa, como eu estou dolorida, estou cansada, fadigada. E a fibromialgia ela traz esses sintomas. E junto com a dor, vem outros sintomas também, que é justamente a fadiga, o cansaço excessivo. As pessoas ficam muito cansadas, tem algum distúrbio no sono, não conseguem dormir com qualidade, não tem aquele sono reparador. Então as pessoas dormem e acordam mais cansadas ainda. Então a fibromialgia ela atrapalha também o sono e tem outros sintomas também, como alterações de memória, pode ter alguma perda cognitiva, alteração na atenção, ansiedade, depressão e até pode causar alterações intestinais. Então a fibromialgia ela tem todos esses sintomas. Algumas pessoas têm mais uns, outras pessoas têm mais outros. Mas o que é muito comum é a dor. Todo mundo que tem fibromialgia reclama de dor. E como eu falei, ela é predominantemente em mulheres. Por exemplo, a cada 10 casos de fibromialgia, entre 7 e 9 são em mulheres. E não existe um exame que vá diagnosticar isso. Simplesmente os médicos vão fazendo exames para ver se pode ser outras doenças e eles avaliam por meio de exames que isso que tu sente não está vinculado a outras doenças. O que ele faz? Aí ele faz o diagnóstico indicando a fibromialgia. Para diagnosticar a fibromialgia, o que o médico geralmente faz? Você tem que estar pelo menos com 3 meses com uma dor que ele não consegue descobrir a origem no corpo inteiro. Então, quando você tem 3 meses de dor no corpo inteiro, já é um sinal, um sintoma. E outro, você tem que estar com a presença de pontos dolorosos, chama de Tiger Ponts. Então, você tem que estar com pelo menos 11 pontos de dor, que são de 18 que são pré-estabelecidos. E alguns médicos também, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, coloca que podem ter menos pontos. Mas se tiver outros quesitos nessa avaliação, a pessoa também é diagnosticada com fibromialgia. E esses critérios, isso são palavras da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Esses critérios, eles não são os melhores, eles não avaliam os sintomas que são importantes, como a fadiga e a falta de sono, mas é utilizado para diagnosticar essa doença. E por que as pessoas têm essa doença? O que pode levar uma pessoa a ter fibromialgia? O que pode acontecer por conta disso? A fibromialgia ela pode aparecer por conta de eventos graves que aconteceram na vida da pessoa. Por exemplo, um trauma físico, psicológico ou mesmo infecção grave. Alguns pesquisadores costumam falar que a fibromialgia é uma doença psicossomática. O que é isso? O que é uma doença psicossomática? Psicossomática. Ou seja, o nosso corpo ele reage a algum estresse muito grande que a gente teve. E aí o nosso corpo adoece porque a nossa mente adoeceu. Então é uma doença que está vinculada ao nosso psíquico. Então tem vários pesquisadores que falam bastante sobre isso. E qual o percentual da população que tem essa doença, que tem fibromialgia? Aproximadamente 2,5% da população brasileira tem fibromialgia. E o que a fibromialgia pode causar nas pessoas e o que pode ser feito? Então as pessoas elas podem reagir de diferentes formas. Cada pessoa pode reagir de uma forma relacionada a essa doença, mas é importante saber
quais os principais efeitos que você tem, caso você tenha ou alguma pessoa que você conheça, para intervir nesse efeito. Tem remédios que são tomados, geralmente remédios até antidepressivos, opioides, tudo isso o médico passa, mas junto com esse tratamento que é feito pela medicina, o exercício ele contribui também. Algo muito importante é saber o quanto essa pessoa se movimenta. Ah, Cleiton, eu tenho fibromialgia, eu fico o dia inteiro deitada, porque se eu me movimentar vai doer, então eu vou ficar deitada. Isso é pior, sabia? Porque a pessoa vai ficando cada vez mais fraca, mais debilitada, por conta do sedentarismo. Então a gente precisa observar quais são os fatores que mais atrapalham a vida dessa pessoa para começar a intervir. É importante saber como anda o nível de força dessa pessoa, como anda a qualidade do sono, como a pessoa tem acordado, qual o nível de depressão, porque a fibromialgia ela também está associada à depressão. E eu ouvi isso até de um professor. Mas então, quem veio primeiro, a fibromialgia ou a depressão? É igual aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não se sabe. Talvez a depressão levou à fibromialgia ou a fibromialgia levou à depressão. Não tem pesquisas específicas falando o que começou primeiro. Só se sabe que quem tem fibromialgia tem chance de ter depressão. E o mais importante dentro do tratamento da fibromialgia é conscientizar quem tem. E eu estou fazendo o quê? Conscientizando. Caso você tenha fibromialgia, caso você conheça alguém que tem, você pode enviar esse vídeo para essa pessoa. Porque o mais importante é a educação desses pacientes. Vocês precisam saber o que deve ser feito e o que deve ser evitado. E por que vocês precisam saber disso? Para diminuir os efeitos. Diminuir esses efeitos que são devastadores na vida de algumas pessoas. Porque a fibromialgia é algo comum em idosos e atrapalha muito a qualidade de vida. Pode atrapalhar, pode deixar a pessoa num estágio de dependência de outras pessoas, porque ela já não tem mais ânimo, coragem, está depressiva e relaciona na cabeça dela que quanto mais ela se movimentar, mais dor ela vai ter. Então ela vai parando com tudo e parando de se movimentar. E é necessário saber que você precisa de uma rotina baseada para você, para melhorar a tua vida. Um exemplo. Ah, Cleiton, a fibromialgia não faz com que meu corpo sofra tanto. Eu não fico com tanta dor, não fico tão cansada, mas meu sono é horrível. Então a tua rotina tem que procurar manter uma boa higiene do sono. Eu já falei isso em outra aula. Você tem que buscar horário sempre para acordar, horário para dormir e conseguir controlar teu sono, que isso vai fazer com que o resto da tua vida melhore. Então, quem tem fibromialgia tem que ter uma rotina baseada para melhorar o pior sintoma que ela tem. Ah, professor, eu tenho muita dor e fico o dia inteiro deitado. Está fazendo justamente o errado, o contrário do que deveria ser feito. Se você tem dor, você tem que se movimentar mais, porque a melhor posição para você é a próxima. Você não pode ficar muito tempo parado, muito tempo sentado. Então, essa rotina ela tem que ser estruturada de acordo com a necessidade de cada pessoa, de acordo com os sintomas que ela tem dessa doença. As pessoas reagem de forma diferente. Algumas sentem mais fadiga, outras sentem mais dores, outras podem ficar mais depressivas e algumas podem até ter os 3 sintomas juntos. E cerca de 92% das pessoas que têm fibromialgia têm algum distúrbio do sono. E uma dúvida muito comum tem a pessoa que tem mais de 60 anos, geralmente mulher, tenho fibromialgia, eu tenho algum problema no músculo? E não. O problema da fibromialgia ela não é no músculo, não é musculatura. Ah, Cleiton, mas aqui dói, o problema é aqui. Não, pior que não. A pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor no músculo, mas o problema não está vinculado ao músculo, não é no músculo. O problema é no sistema nervoso central. O limiar de dor que você que tem fibromialgia tem é bem menor. E ela não está presente no músculo, mas na sensação, no seu sistema sensitivo. Por exemplo, aqui eu estou pegando e apertando minha pele, meu músculo. Eu sinto por quê? Porque meu sistema nervoso central manda informação para cá e eu sinto. Então o problema de quem tem fibromialgia é no sistema nervoso central. Então as atividades que não geram dor em pessoas que não têm essa doença podem gerar dor em pessoas que têm fibromialgia. Um exemplo. Eu vou pegar algo no chão.
Se eu não tenho fibromialgia, talvez eu não sinta dor nenhuma. Mas essa atividade pode gerar dor em pessoas que têm fibromialgia. Ou seja, atividades mais simples já podem desencadear essa dor. A Elza é minha aluna do programa, inclusive. Eu vou contar uma história dela mais tarde. Ela colocou aqui no Instagram. Eu consegui tirar o remédio para dormir com a ajuda de um médico. Excelente, Elza. Vocês podem pensar o seguinte sobre remédio. Quanto menos remédios vocês tomarem, melhor para a saúde de vocês. Mas os remédios que são necessários, vocês devem tomar, isso é óbvio. Mas se vocês tiverem um estilo de vida ativo, melhorar a alimentação, melhorar o sono, para controlar as doenças de vocês, e o médico liberar alguns remédios, isso é melhor para vocês. Igual o caso da minha aluna aqui, da Elza, que está falando aqui no comentário no Instagram. Isso é muito bacana. E dando continuidade. Pessoas que têm fibromialgia sempre irão sentir mais dor. Infelizmente isso é comum, porque o nível de sensibilidade de dor é maior. Eu tenho uma aluna também que eu atendo presencialmente, que ela usava muitos remédios e tinha muita dor por conta da fibromialgia, quando eu a conheci. E isso fazia com que ela ficasse a maior parte do tempo deitada e ia gerando mais dor. E constantemente ela falava, nossa, Cleiton, eu tô dolorida aqui, eu tô com o meu corpo todo dolorido. Tem muitos pontos de dor no meu corpo. E isso caracteriza a fibromialgia. E é muito importante quem tem fibromialgia saber de algo. Gente, eu tenho fibromialgia, meu músculo é inválido, meu músculo não presta mais, não serve. Não tem nada a ver. Seu músculo está normal, ele só deve ser estimulado. Porque quando seu músculo é estimulado, é como se você estivesse desinflamando o seu corpo. E vai diminuir os efeitos da fibromialgia. As mulheres que têm fibromialgia, muitas têm também cinesiofobia. O que é isso? Medo do movimento. Por quê? Porque só de você pensar que vai fazer um movimento que uma vez já te gerou dor, você vai ficar, não, se eu for fazer aquele movimento de novo vai me gerar dor, então eu não vou fazer não. Então as pessoas param de se movimentar por conta do medo, porque já sentiram alguma outra vez essa dor. Então para você que tem isso, tem medo de fazer algum movimento, para com isso. Tu não pode ficar sem fazer algum movimento, mas óbvio que tu tem que fortalecer teu corpo para que você consiga fazer aquele movimento com uma qualidade melhor. Mas tu não pode parar de se movimentar, porque isso é pior. Porque quanto mais você deixa de se movimentar, mais seu corpo, seus músculos inflamam e pior você fica da fibromialgia. E isso não só para fibromialgia, quanto mais você para de se movimentar, independente de ter ou não uma doença, pior para você. E para quem tem fibromialgia, precisa treinar de acordo com o estado atual. Tem dias que a pessoa talvez não se sinta tão bem. Tem dias que o treino deve ser adaptado. Então é fundamental que quem tem alguma doença entenda a importância de se movimentar. Mas entenda que não vai ser todo dia que tu vai estar muito bem. Talvez em um dia ou outro tu vai estar mais cansado, vai estar com mais dor, passou por algum estresse. E é normal, é como se fosse uma montanha russa. Tem dias que tu vai estar muito bem, tem dias que talvez você não esteja tão bem. Mas o importante é ter a continuidade. E os exercícios de força, eles aumentam a sensibilidade da dor. Ou seja, se a tua sensibilidade é muito baixa, qualquer coisa que tu faz te gera dor, te incomoda, tu vai ficar mais resistente para fazer suas atividades de vida diária. E isso é muito bom. E isso é muito bom para você. Porque você precisa fazer suas atividades. Tu não pode parar de fazer essas atividades e ficar dependente de outras pessoas. Tu precisa fazer. E o exercício contribui nesse quesito, nessa questão. E quais tipos de exercícios que são bons? O que você pode fazer? Então vamos lá. O primeiro ponto a ser observado é a pessoa que vai se exercitar. Qual capacidade física? Como você está? Você já se exercitou outra vez ou você nunca se exercitou? Porque depende. Se for um idoso, uma idosa muito bem treinada para se exercitar, provavelmente ela vai ter mais tolerância ao exercício. E isso é normal. Algum idoso sedentário que não tem uma boa capacidade física vai ter mais dificuldade. E, gente, é normal. Você só precisa entender onde você está para começar aos poucos. Porque se de repente você não faz atividade nenhuma e começa de uma vez fazendo várias, você vai sentir muita dor, muito incômodo no outro dia e logo vai parar. E quem tem fibromialgia sente mais ainda. Então é importante lembrar que as pessoas que têm fibromialgia já têm um limiar de dor menor. E as pessoas que têm mais de 60 anos já têm um limiar de dor menor.
Então, o nível que vai começar a atividade é muito importante. Tu tem que subir degraus, igual eu falo com frequência. Então, o importante no início é a continuidade e não tanto a intensidade. Fazer exercícios com baixo volume. E agora eu vou contar uma história para vocês de uma aluna. Inclusive, essa aluna tá até na live, mas eu não vou nem falar o nome dela. Se ela se sentir confortável, ela pode falar assim, sou eu! Mas eu não vou comentar o nome dela. Essa história é de uma aluna que faz parte do meu programa de ginástica online. Essa aluna ela tem fibromialgia e ela sentia muita dor mesmo. Essa dor limitava ela e ela não mexia nas suas plantas. Ela disse que deixou de mexer um pouco nas suas plantas. O filho dela que mexia para ela. Ela não conseguia fazer algumas atividades em casa e se sentia muito fadigada. Só para vocês terem noção, tem uma avaliação que eu passo para essas alunas no início do programa. Elas têm uma avaliação que elas respondem. E uma pergunta dessa avaliação, eu utilizo uma escala que é chamada EVA, Escala Visual Analógica. Essa escala ela varia de 0 a 10 e perguntava sobre dor. Perguntava assim, qual o seu nível de dor, sendo que 0 é nível, você não tem dor nenhuma, e 10 é seu nível máximo de dor. De 0 a 10, qual o seu nível de dor? E essa aluna me respondeu que o nível de dor dela era 9. Ou seja, vocês podem imaginar, de 0 a 10, 10 é o máximo, se o nível de dor dela é 9, é um nível de dor muito alto. Vocês concordam comigo? E esse nível de dor, ele vai começar a incapacitar a pessoa de fazer suas atividades básicas. Para e pensa, se coloca no lugar dessa aluna que eu estou contando a história. Se eu tenho tanta dor, eu vou querer me movimentar? Eu vou querer fazer alguma coisa? Porque sempre que eu me movimento, que eu tento lavar a casa, que eu tento cuidar das minhas plantas, eu sinto dor. Então eu vou parar de movimentar e vou começar a tomar um monte de remédio para ver se melhora. Então isso é muito comum. Várias pessoas fazem isso. E fazem isso porque às vezes não sabem que existe um outro caminho. Que existe um caminho que é muito melhor. E o que acontece? Essa aluna tinha esse nível de dor muito alto. E ela começou a se exercitar, eu vi a avaliação dela. E dentro do programa tem os treinos. E ela começou a se movimentar. E depois de aproximadamente 40 dias, a gente fez uma consultoria. Eu liguei para ela, a gente fez uma live em um outro Instagram, eu e ela, e conversamos. Ela tinha conseguido voltar a fazer suas atividades, ela ia depois voltar a arrumar as plantas, agora ela já voltou, conversei com ela um dia desse, ela começou de pouquinho em pouquinho, voltou a mexer nas plantas dela, que ela ama essas plantas, que ela coleciona e tudo, ela tem, assim, o hobby dela é mexer com essas plantas. E ela conseguiu voltar a fazer essas atividades e ela me contou que ela fez uma faxina em um cômodo da casa dela. Ela e o marido, ela falou, não, professor. E a gente limpou esse cômodo que tinha muita coisa lá que eu queria jogar fora, mas meu marido não queria. E aí a gente limpou esse cômodo. Eu fiquei cansada um pouquinho e tudo, mas a gente limpou esse cômodo. Eu perguntei, e antes, tu conseguiria fazer isso? Ela, não conseguiria. E algo muito interessante foi que aquela nota de 9, lembra? De 0 a 10, a dor que ela sentia era 9. Então aquela nota de 9, ela caiu para 3. Então, gente, calma aí. Deixa eu pegar qualquer coisa, vou pegar uma régua rosa. Ó, digamos que a escala tá aqui, seja de 0 a 10, tá bom? 0 não tem nenhuma dor, 10 tem muita dor. Ela tava aqui, olha o nível de dor dela. Aí depois de 40 dias, ela veio para cá, pro 3. Olha a redução de dor que essa aluna teve. Imagina a melhora que ela teve na vida dela. Ela conseguiu... A Elza até falou aqui, sou eu. Sim, Elza. Eu nem coloquei seu nome, porque eu queria preservar a sua identidade. E falei, se você se sentir confortável, eu podia falar aqui na live. É a Elza. Aqui vocês podem ver que ela falou no comentário aqui no Instagram. Elza Adriana Martins Moreira. Ela é essa aluna que eu estou contando a história. E assim, eu falei para ela, Elza, seu resultado foi ótimo. Eu fiquei muito feliz com que a força, o exercício, o que ele conseguiu transformar você. É uma outra Elza.
É uma Elza que ficou mais feliz, é uma Elza que ficou mais motivada, que me mandou mensagem um dia falando que estava fazendo caminhada, porque na cidade dela, uma cidade do interior, ela disse que lá tá tudo liberado para fazer. Então isso foi muito bacana. E eu fico muito grato vendo ela aqui assistir a live. A Elza, os resultados que ela teve foram assim, extraordinários. E tem outras alunas também que tiveram resultados extraordinários. E por isso que eu contei, por isso que eu quis trazer essa história para vocês, porque é uma história da vida real. Quando eu pego uma história de uma aluna minha, que eu li um artigo, peguei esse artigo, o que eles fizeram, o que tem que ser feito, e passo para uma aluna minha, eu consigo mostrar que eu consigo passar isso para uma pessoa que mora bem longe de mim e colocou isso em prática. Olha que bacana isso. E assim, é muito legal ver esses resultados. E é muito satisfatório ver a Elza aqui. Então assim, o que a Elza fez? A Elza fez exercícios sistematizados. Ela seguiu um passo a passo. E por isso que ela teve resultados tão bons dentro do programa de exercícios. Ela fez treino de força, ela fez treino aeróbio e ela fez alongamentos. E agora eu quero falar para vocês dos treinos. O que a ciência mostra para os treinos de força, de aeróbios, de alongamento para pessoas que têm fibromialgia. Teve um estudo aqui do Brasil, da autora do estudo, é uma mulher, o sobrenome dela é Assunção. Foi ela e colaboradores. Esse estudo é do ano de 2018. Ela pegou 16 pessoas e colocou 16 pessoas, mulheres que tinham fibromialgia, que têm fibromialgia, e colocou para fazer exercício de força. Ela pegou 14 e colocou para fazer alongamento. E ela pegou 14 pessoas e não fez nada. O que ela queria fazer? Ela queria testar pessoas que fizeram exercício de força, alongamento e que não fizeram nada. Quais resultados que essas pessoas tinham? Então ela colocou essas pessoas e colocou cada uma para fazer uma atividade para testar o que iria trazer mais resultados para elas. Então ela chegou à seguinte conclusão, que os dois grupos tiveram resultados nos questionários de qualidade de vida. Mas o exercício de força, ele se mostrou melhor, ele trouxe mais resultados em relação ao exercício de alongamento. Então calma aí, eu preciso fazer só exercício de força, porque ele mostrou que é melhor que o de alongamento? Não, você pode fazer os dois. Mas o que eu estou mostrando aqui, o exercício de força, ele se mostrou mais eficiente do que alongamento. Mas o alongamento também é importante, muito melhor do que não fazer nada. Ou seja, o que esse estudo mostrou? O melhor, exercício de força. Segundo melhor, nesse estudo, alongamento. E não fazer nada, as pessoas só pioravam. Então vocês têm que entender que o exercício de força é fundamental para quem tem fibromialgia. Algumas pessoas já falaram, mas nossa, Cleiton, exercício de força? Não, eu já sinto tanta dor, se eu fizer exercício de força vai piorar. Não, os estudos mostraram que comprovaram que melhora. A minha aluna aí que acabou de falar, ela provou que funciona, que é fundamental. Então quando eu falo disso, do treino de força, na melhora da vida de pessoas que têm fibromialgia, eu busco em artigos, em pessoas estudiosas que fizeram isso, e eu coloco em prática com as alunas, igual eu coloquei com a Elza. Então você tem que se desfazer dessa ideia de que, não, eu vou ficar parada, sentada e vou tomar remédio que vai melhorar, porque não funciona assim. E o treino de força, além de gerar melhores resultados e diminuir os impactos dessa doença, a gente vê melhora no sono, na depressão, na qualidade de vida, e você vai tendo uma funcionalidade melhor, você vai conseguir fazer suas atividades do dia a dia com mais qualidade. E para quem faz exercício de força, mulheres com fibromialgia, a dor geral, ela diminui. Então teve uma pesquisa que comparou pessoas que fazem exercício e pessoas que não fazem. Então, em pessoas que fazem exercício, a dor geral que sentem no corpo todo diminuiu e aumentou para pessoas que não faziam. Ou seja, as pessoas estavam aqui iguais, sentindo dores. Quem fez treino de força passou a sentir menos dor. Quem não fez passou a sentir mais dor. Olha só, a fadiga, para quem fez treino de força, os dois estavam aqui, as duas mulheres começaram a fazer treino de força. Quem fez treino de força, a fadiga diminuiu. Ou seja, ela ficou mais disposta, ficou melhor. E quem não fez, a fadiga se manteve a mesma. E outro detalhe, quando se fala da depressão, lembra que eu falei que pessoas que têm fibromialgia têm uma tendência a ter depressão? O que a pesquisa mostrou? Que para quem fez treino de força, a chance é que a chance de ter depressão na pessoa diminua. A pessoa tem menos chance de ter depressão. E para quem não fez,
aumente. Então, os estudos começam a mostrar que o exercício ele não contribui só para o físico, ele contribui para sintomas, para todos os sintomas que a fibromialgia gera. Sono, cansaço, fadiga, indisposição e dor. E aí teve uma outra pesquisa que ela pegou exercícios aeróbios e exercícios de musculação para ver qual que melhorava a dor. E isso foi mais ou menos semelhante. A musculação ficou um pouquinho melhor que o aeróbio, mas foi bem próximo um do outro. Só porque o aeróbio melhorou mais o condicionamento físico da pessoa, a pessoa conseguia ter um sistema cardiovascular melhor. E quem fez o treino de força melhorou mais a força, tinha mais força, conseguia caminhar mais rápido, tinha mais funcionalidade no dia a dia. Então o aeróbio melhorou uma coisa, o treino de força melhorou outra, mas os dois ajudaram em pessoas que tinham fibromialgia. E é fundamental, igual eu falei igual eu passo os treinos, igual eu passei para a Elza, é fundamental ter essa junção dos dois. A Elza vinha realizando algumas atividades aeróbicas também. E tem até uma mensagem dela. Comecei hoje a limpar a horta da minha mãe com enxada. Limpei um pequeno pedaço e arrumei 2 canteiros. Excelente, Elza. Muito bom mesmo. E para quem não conhece a Elza, eu já conheço bem, ela é minha aluna do programa. Ela ama mexer com plantas, ela gosta muito disso. Então, para ela, tudo que ela vem fazendo aqui é uma terapia para ela, faz muito bem. E é muito satisfatório eu conseguir enxergar, eu conseguir ver os benefícios que ela tem depois de 40 dias do programa, dela conseguir fazer exercícios sistematizados que ajudaram ela. Isso é muito gratificante. E continuando, tem 2 práticas que podem ser feitas que também contribuem para a melhora de pessoas que têm fibromialgia, que é a meditação e alongamentos. Ah, Cleiton, então eu posso fazer só meditação e alongamento? Não, não é tão recomendado. Mas é muito importante que você comece a inserir, que com certeza podem ajudar também. Então, meditação e alongamento podem influenciar de forma positiva em pessoas que têm fibromialgia. Vocês também têm que começar a entender que, Cleiton, então eu vou fazer só uma atividade. Não. Tem atividades que têm mais peso em certas doenças, tem atividades que têm menos peso. Mas as atividades em conjunto, elas literalmente somam, elas ajudam. Porque você precisa trabalhar diversos pontos da tua vida, não é só um. Então, eu vou fazer só tal atividade. Não, você não precisa fazer só tal atividade, você pode fazer outras atividades. Você só tem que entender que talvez para a sua doença, a tua necessidade, você tem que entender qual é a sua maior necessidade e trabalhar a sua maior necessidade. Cleiton, eu não tenho força. Qual a sua maior necessidade? Força. Cleiton, eu tenho muita dor. Qual a sua prioridade? Trabalhar para diminuir essa dor. O que você precisa? Exercício de força também, para estabilizar a região que você está sentindo dor, para tirar a sobrecarga dos ossos, articulações, tendões e tudo. Então você precisa trabalhar para fortalecer essa região. A Elza, voltando à história da Elza um pouquinho, e o que eu fiz com a Elza foi justamente isso, treino sistematizado, o que ela iria fazer, qual o passo a passo que ela precisava fazer. Foi justamente isso que eu fiz quando ela começou a participar do meu programa de ginástica. A ideia de hoje, dessa aula de hoje, foi justamente essa. Mostrar para vocês que vocês conseguem se movimentar, que a Elza teve um resultado excelente. Pessoas que têm fibromialgia tem dúvida, se você tem fibromialgia e tinha alguma dúvida, mas será mesmo que eu posso me movimentar? Será que eu não vou ficar pior? Não, você deve se movimentar, mas você deve se movimentar para ter resultados devidamente acompanhada, com treino sistematizado que vá te ajudar. Isso é fundamental. E é isso, eu agradeço muito pela presença de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem fazer aqui no comentário. E hoje eu vim fazer um convite para vocês. Um convite diferente. Do dia 11 ao dia 18 de maio, eu vou fazer uma minissérie que é chamada Minissérie Vitalidade aos 60. Vão ser 4 capítulos onde eu vou mostrar como recuperar a sua saúde e sentir seu corpo até 10 anos mais jovem. Ter mais disposição, sentir menos dores, tomar menos remédios e viver sem depender da ajuda de ninguém. Essas aulas não serão no Instagram nem no Facebook. Para participar, você deve clicar
no link que está no meu perfil do Instagram e também no Facebook, inserir seu e-mail e acompanhar sua caixa de e-mail, pois irei enviar o link para lá e para participar, você deve apertar nesse link que eu vou enviar para confirmar a sua inscrição. E por hoje é só. Se você gostou dessa live, vai lá nos comentários do Instagram, do Facebook e coloca algo que você tenha gostado dessa live. Coloca por que você gostou dessa live. E para quem tem fibromialgia, gente, se movimentem, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão melhorar a qualidade de vida de vocês. E usem a Elza, que apareceu aqui no Instagram como exemplo. A Elza que tinha um nível de dor tão alto que impossibilitava ela de fazer as atividades. Que ela saiu de 9, do nível de dor 9 para o nível 3. Que hoje em dia ela mandou uma mensagem que ela começou a limpar a horta da mãe, com a enxada, que ela limpou um pedaço e arrumou 2 canteiros. Que ela conseguiu voltar a fazer as atividades que ela não fazia antes. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve no canal do YouTube. Basta procurar Cleiton Marinho Diniz e se inscrever. E se você ainda não segue no Instagram ou no Facebook, só procurar Prof. Cleiton Marinho. Então é isso. Fico muito agradecido pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.